somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Deus te abençoe. Amém, amém. Deus abençoa os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão falando graças a Deus, e é pela graça mesmo, né? Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? E hoje, como eu estava engraçado que sobre o irmão William, né? Eu fui lá tem muitos irmãos, acho que todo irmão já sabe que ele faleceu, né? Foi enterrado ontem, né? Então, eu fui lá no velório. Engraçado que tem pessoas que a gente vê assim, igual ele, né? E uma pessoa que sempre foi, desde criança que eu conheci, né? Eu vi ele lá, mas é como se ele não tivesse morrido, né? Uma coisa mais diferente, não sei porquê. Fui lá, vi ele deitado lá no caixão e tudo mais, mas mesmo assim, na minha mente, para mim, ele não morreu, né? É claro que eu creio que ele está vivo, né? Ele está vivo, né? Mas tem pessoas que a gente vai e fica assim, aquela impressionado e tudo. Não, vi ele lá, mas na minha mente parece que ele ainda está vivo, né? Ainda está vivo aqui, mas só que ele não está mais nessa dimensão. Essa dimensão, para ele, acabou, né? Eu creio que ele está em outra dimensão, e assim nós vamos orar pela família, né? Pela esposa ainda nova, e passou muita luta. Coitada, ela já sofreu, né? Desde que o irmão William começou daquele negócio, daquela Covid mesmo, foi mais ou menos 70 dias ele ficou internado. Quando saiu, praticamente saiu como menino, né? Nem andava direito, sabe? Cadeira de roda e tudo mais. Aí voltou, tentou firmar, mas não conseguiu, voltou para o hospital. Passou várias cirurgias e não teve jeito, sabe? Eu creio que diante de Deus esse era o tempo dele, então ele venceu o prazo dele e foi embora, sabe? Então, aí nós vamos orar por ela e orar pela família dele, né? Sabe? Deus dá força para eles, para aquelas crianças. Eu estava olhando lá, às vezes os meninos chegavam perto lá, passando a mão na cabeça dele, tudo, sabe, os filhos, né, menino ainda pequeno, sabe, a gente fica pensando o que está passando na mente daquela criança, né, lá, olhando o pai deitado no caixão e passando a mão na cabeça, lisando e tudo mais, sabe, e é uma coisa que todo mundo tem que passar, né? Todo mundo. Ninguém queria, né? Ninguém queria. Mas o pecado fez com que isso acontecesse. E aqui nós estamos. Qualquer hora também a gente vai estar na mesma posição, né? Mas a única coisa que a gente quer e pede a Deus é que quando chegar esse momento nós estamos prontos para ir. Sabe? É esse que é mais importante. E o preparo é a palavra de Deus, é que prepara a pessoa para ir para o caixão, que quando vai para ali, né, porque é claro que
Isso aí, como o profeta chegou até a falar, isso aí é uma carruagem para nos levar para o outro lado. Quer dizer, a morte é uma carruagem, sabe? Que pode nos levar até o caixão, mas a vida permanece para ir para o outro lado, né? Para o outro lado, que é mais importante. Como hoje nós vamos falar sobre o corpo redimido, né? Nós vamos falar sobre esse assunto. Então, nós estamos aqui e sempre assim, não tem jeito. É uma coisa que a morte, por exemplo, não escolhe idade. Uma criança vai embora, um jovem vai. Às vezes uma pessoa dura 100 anos, mais de 100, outros dura 20 e vai embora. Então, é uma coisa que não tem jeito, porque é uma promessa de Deus, né? Tu és pó e ao pó tornarás. Então, nós temos que conformar que isso é a palavra de Deus em cumprimento, né? E o que mais importante para nós é isso, é colocar na nossa mente. Eu quis até falar com umas pessoas que estavam comigo, né? Eu quis falar até sobre isso. Quer dizer, a preocupação não é tanto sobre a pessoa que morreu. A nossa preocupação é de vir à igreja para acertar a nossa vida aqui. Aqui é o lugar de acertar, sabe? Não é preocupar com alguém que morreu. A nossa preocupação é antes da morte. Vamos se preocupar antes de morrer. Preocupar com a nossa alma. O corpo vai morrer, mas a alma não pode morrer. A alma tem que viver. E a alma vive através da palavra. A vida que está para a alma é através da palavra. A vida está aqui, sabe? Então, Jesus Cristo morreu exatamente para não deixar a nossa alma morrer. Ele não morreu na cruz do Calvário para falar assim, olha, vocês não vão morrer na carne. Ele morreu lá para dizer assim, a alma de vocês não pode morrer. Eu estou dando vida eterna para vocês. E a vida eterna está na alma e não nesse corpo aqui. Então, o sangue não vai proteger esse corpo aqui. O sangue protege a alma da pessoa, sabe? Então, isso é que nós temos que ter isso em mente, né? Então, nós vamos... e também o irmão Pedro estava agradecendo pela netinha dele que estava internada e já está em casa, né? Então, a filha do irmão Elias, então ela já está em casa. Então, nós só temos que agradecer, né? Também. Vamos, então, nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia. Tem 2 visitantes lá. Tem 2 visitantes que estão aí. Deus abençoa vocês, tá? No nome do Senhor Jesus Cristo. Sente-se à vontade no nosso meio. Então, aqui tem um pedido aqui da irmã Lenise, mas eu creio que foi na terça-feira, né? Oração pelo seu filho Bruno, que está enfermo, não sei, mas nós vamos continuar orando, né? Vamos continuar. Então, nós vamos ler o livro aos Colossenses, capítulo 3. Vocês podem notar às vezes o título, por exemplo, o corpo redimido. Então, é uma coisa que eu quero mostrar para os irmãos. Nós vamos falar sobre isso. Há um corpo, como, por exemplo... vamos ler primeiro. Eu não gosto que os irmãos fiquem muito tempo em pé, não. Vamos ler aqui, depois a gente fala. Vamos começar aqui no verso 1, de Colossenses 3, até o verso 10, que está escrito assim. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, deixa eu ver, da malicência que está aqui na minha Bíblia, né? Da maledicência, das palavras torpes e da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Agora vamos ainda na primeira carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 3, só o verso 2 e 3. Nós vamos ler aqui também. Primeira carta de João, tá? Começando o verso 2. E está escrito assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então vamos orar? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui pela Tua graça mais uma vez, meu Deus, agradecendo o Senhor pela vida que o Senhor deu a nós, Senhor. Meu Deus, mesmo, Senhor Deus, que nós vivemos aqui nessa terra falhando, meu Deus, cada momento da vida, Senhor, nós estamos falhando, mas nós cremos, Senhor Deus, que a Tua palavra está escrita, Senhor, aqui, para que nós possamos obedecê-la, Senhor. Meu Deus, e aquilo que não damos conta, o Senhor já deu conta por nós ali na cruz do Calvário. E nós pedimos, Senhor, Pai, ajuda os Teus filhos que estão aqui na face da terra, Pai. Meu Deus, como nós pedimos agora, Senhor, pela família do irmão William, que partiu, Senhor, não está mais aqui nesta terra, mas os seus filhos estão, a sua esposa está, Senhor, os seus familiares estão aqui na terra, Pai. Meu Deus, ajuda eles, Pai. Meu Deus, que nesta noite, Pai bendito, o Senhor possa confortar o coração daquela esposa, Senhor. Senhor, que o Senhor possa ajudar ela. Meu Deus, dá ela força, que quando ela deitar, ela possa dormir em paz. Às vezes, quem sabe, pensando que Ele está ao lado dela, Senhor. Meu Deus, dá ela força, dá ela coragem. Meu Deus, para que ela possa vencer mais uma etapa nessa vida, Senhor. E também aquelas crianças, Senhor Deus, ajuda aquelas crianças. Meu Deus, num mundo como esse, mas que o Senhor esteja com eles ali, Senhor. Meu Deus, também esse pedido que está aqui, Senhor, da irmã Lenice. Meu Deus, que o Senhor ajude o Bruno, Senhor, que o Senhor dá a ele saúde. Meu Deus, que o Senhor dá a ele mais inteligência, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra. Meu Deus, e também dá a ele força para vir à igreja, ouvir, Senhor. Meu Deus, está ligado à Tua palavra, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós pedimos, Senhor Deus, por cada irmão, por cada irmã,
Meu Deus, por cada enfermo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor dá vitória para cada um, Pai. Meu Deus, e aqui estamos nós mais uma vez. E eu peço, Senhor, que fala conosco mais uma vez, assim como o Senhor tem falado, Pai. E que o Senhor possa nos ajudar nessa noite mais uma vez, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos e pode assentar, por favor. Ontem eu estava conversando, sempre às vezes a gente conversa, eu com minha esposa, a gente senta, vai conversar a respeito de alguns assuntos, né? Assuntos às vezes que a gente precisa de saber, né? Então, eu estava conversando com ela e falando a respeito do corpo redimido. E mostrando para ela o seguinte, quando a Bíblia fala uma coisa, a gente tem que aceitar o que a Bíblia fala, da maneira que está escrito, né? E falando com ela sobre o corpo teofânico. Quer dizer, o corpo teofânico, na Bíblia está escrito que se esse for desfeito, que nós já temos outro. Agora, esse corpo redimido, nós temos só o material, ainda não temos o corpo. Sabe? Então, isso que nós vamos falar. Aonde está esse material, sabe? Para o corpo redimido. Porque, na verdade, que foi pago o preço, sabe? Mas ele está em algum lugar, mas nós ainda não temos. Um dia, qualquer hora dessa, nós vamos ter esse corpo. Por isso nós lemos essas escrituras aqui, porque o Evangelho, irmão, nós temos que entender assim, enquanto nós estivermos nesse corpo, o Evangelho está sendo pregado. Porque nós estamos nesse corpo aqui, sabe? Então o Evangelho é pregado enquanto nós estivermos nesse corpo. Mas todo mundo sabe, e pelas mensagens, foi feito perguntas ao profeta assim, sobre o rapto. Aonde vai acontecer o rapto? Você sabe aonde vai acontecer o rapto? Olha, no mundo inteiro, vamos dizer assim, no mundo inteiro tem filhos de Deus. O mundo inteiro, em todo mundo tem parte do corpo de Cristo. Mas aonde vai acontecer o rapto? O rapto vai acontecer em um lugar, em Cristo. Não importa que os filhos estejam espalhados em todos os lugares, mas só vai acontecer em um lugar, em Cristo Jesus. É isso que nós temos que entender. Deixa eu mostrar um quadro para os irmãos entender isso. Quando Jacó, eles estavam no Egito, eles nunca deixavam de avisar. Quando vocês mudarem daqui, vocês levam os meus ossos lá para Israel, para a Palestina. Porque as pessoas só iam ser transformadas lá. Você sabia disso? Era lá onde Jesus morreu e a ressurreição só ia acontecer lá. Aquilo era um tipo que a ressurreição só acontece em Cristo. Então esse material já está pronto em algum lugar, em Cristo Jesus. Então quando o rapto acontecer, todo mundo vai estar reunido em um lugar, em Cristo Jesus. Sabe? Porque às vezes a pessoa fala, mas é aqui na minha igreja. Não, não é na igreja nenhuma. O rapto vai acontecer em Cristo. Porque é um material já pronto. O rapto não vai acontecer saindo da sepultura. Quem saiu da sepultura foi Jesus. Jesus estava deitado lá. Mas a vida dele, a teofania dele, que foi no inferno pregar para aqueles perdidos e passou no paraíso para avisar os do Velho Testamento que eles iam ressuscitar, voltou e ressuscitou aquele corpo. E naquele momento nós ressuscitamos com ele. Está vendo?
Agora, não estamos ainda naquela posição porque nós estamos ouvindo o Evangelho. Vocês notaram aqui, ó? Aqui, vamos pensar em quê? Nas coisas que são de cima, porque Ele ainda está lá fazendo intercessão por nós. Nós vamos pregar domingo sobre essas etapas, como Deus não passa por cima dos seus atributos, sabe? Tudo que Deus faz, Ele respeita até o que Ele faz. Então já prova que nós devemos respeitar muito mais a sua palavra, porque Deus respeita o que Ele determina. Ele próprio respeita, sabe? Então o que nós devemos, o corpo redimido, por exemplo, como nós vamos ler mensagem aqui para a gente ter esse entendimento mais claro. O rapto vai acontecer em Cristo, exatamente por causa disso. Aquele corpo que ressuscitou, todo eleito estava ali. Todo eleito estava ali. Então já é uma terra redimida. Essa aqui, apenas o sangue foi derramado sobre ela, mas ela não foi purificada ainda, porque ela só será purificada com o fogo que vem depois do milênio. Mas a terra da noiva já foi purificada quando Jesus, nas suas férreas tentação no deserto, a terra foi purificada. A terra da noiva. Então a noiva já está numa posição, em uma dimensão. E por isso não tem que sair daqui, sabe? Porque muita gente fica fazendo plano, mas vai ser assim, e tem plano aí que nós vamos até chamar os mortos. Ninguém vai chamar os mortos, porque Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Ninguém vai chamar morto, Deus está chamando pessoas vivas, sabe? Está escrito lá, Jesus falou com aqueles fariseus, Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de Abraão, Isaac, Jacó, pessoas vivas, pessoas que vivem. Então Deus não vai chamar pessoas mortas. É tanto que quando Ele foi chamar, no paraíso, Ele foi as pessoas que viviam, estavam vivendo. E Ele chegou lá e avisou para eles, olha, eu vou ressuscitar e vocês também vão ressuscitar. Em São Mateus 27, ali vocês encontram que quando Jesus ressuscitou, os santos do Velho Testamento também ressuscitaram. Mas antes Ele avisou, e antes Ele está avisando para nós que haverá um rapto. E que Ele vai tirar um povo da terra. E nós estamos ouvindo isso. Sabe? Eles ouviram, e nós também estamos ouvindo. Sabe, para nós, irmãos, deixa eu mostrar, é segredo na verdade. Olha, para aqueles do Velho Testamento, eles não sabiam, porque eles tinham morrido através de sangue de touros e bodes e ovelhas. E aquele sangue nunca tiraria e nunca mudaria o corpo deles. Nunca. Mas o Deus do céu, que se fez carne, morreu no nosso lugar, liberou a vida para estar em nós. Então Ele está avisando que haverá um rapto, porque a própria vida dele está aqui, e é essa vida que vai te fazer a mudança. Porque Deus faz as coisas perfeitas, porque Ele já liberou aquele material, já está em algum lugar, e a vida dele está aqui para mudar. Fazer essa mudança, essa saída daqui para aquele material perfeito que está lá, sabe? Está lá, que eu estou falando, em algum lugar, em uma dimensão diferente, tá? Deixa eu ler só uma partezinha aqui, depois nós vamos entrar mais no assunto. Deixa eu ler aqui para os irmãos verem aqui, eu creio que tem uma mensagem aqui que dá para a gente entender. Aqui. Cristo é revelado em sua própria palavra. O que os irmãos têm que entender é o seguinte: Cristo é revelado em sua própria palavra. Quando você está ouvindo a palavra, Ele está sendo revelado a você. Porque Ele é Espírito e Ele é a palavra. Então Cristo é revelado em sua própria palavra. Sabe? É tanto que tem uma mensagem que diz assim, ó:
Se Deus quisesse, o próprio Espírito que está em nós, mas Deus não libera isso, pudesse, nós ressuscitaríamos a nós mesmos, por causa da vida que já está em nós, mas Deus não libera isso, tem um momento certo de acontecer, vai acontecer quando acontecer para cada eleito. Deus vai liberar essa vida para cada eleito, num piscar de olhos, e todo mundo vai ser transformado. Todo mundo. Porque às vezes a pessoa pensa assim, ser transformado é difícil, não é? E para depois que partiu, pessoas, tem 2000 anos que partiu e sai de lá no mesmo corpo dos transformados. Você acha fácil? Para nós é difícil, mas para Deus é fácil. Para Deus é fácil por causa da sua palavra que Ele já falou. Deus já falou a palavra haja para cada filho dele. Então Ele vai liberar essa palavra haja novamente. É claro que nós já ouvimos a respeito disso. Por que Deus criou esquilo nos nossos dias? Você acha que foi o William Branham que criou aqueles bichinhos naquelas árvores? Foi Deus que criou. Foi Ele que criou. E nós já ouvimos essa palavra, por exemplo, na mensagem Shalom. E o que é Shalom? Paz. Quer dizer, é a paz que Deus está dizendo assim, ó minha esposa, paz. Shalom é paz. Paz para vocês. Eu estou falando com vocês novamente, sabe? Como o próprio livro. Como tem irmãos que estão visitando a gente aqui, deixa eu ler aqui, Isaías, só para os irmãos ver uma coisa aqui. Olha aqui, Isaías 60, aqui está escrito assim, deixa eu voltar aqui em Isaías. Eu não ia falar nesse assunto, mas como eu comecei, né? Escute bem aqui, o Shalom, por exemplo, quer dizer isso aqui, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Viu aqui? Porque aqui ele já está falando com a esposa dele, e a esposa dele é gentia, e essa esposa dele é desde Paulo até os nossos dias. São 7 eras da igreja com a esposa do Cordeiro. E essa esposa, ela, quando chega esse momento de transformação, todo mundo levanta. Os de Paulo levantam, de Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley, William Branham, todos eles vão levantar no mesmo instante. Porque é o mesmo Deus que trabalhou na vida deles, é o mesmo Deus que trabalha na nossa vida. Então isso vai acontecer no mesmo instante. Quando os mortos, aqueles que morreram em Cristo, eles morreram em Cristo. Tá? Como a Bíblia diz, os que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Os que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Não precisa de ninguém chamar, não. É Deus que traz. E Deus é a vida. Quem morreu em Cristo, quando Cristo morreu como um homem. Sabe? Cristo morreu como um homem. Por isso, todos que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. A vida que estava em Cristo traz a pessoa. E a vida que estava em Cristo é o Espírito Santo. É a mesma que está em mim e em vocês. Então diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra. Olha, pense bem naquelas eras lá, olha a nossa era lá para você ver. As trevas cobriram a terra, isso significa trevas espirituais. Cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. O Senhor não é outro. Quer dizer, o mesmo Deus que estava em Jesus, que ressuscitou aquele corpo, é o mesmo Deus que está em mim, em vocês. Aí você, olha aqui,
Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo. Quem é o Senhor? O Senhor Deus, que está em mim e em você. Não importa o tanto de Deus que eu tenho ou que você tem, esse tanto te dará um corpo glorificado. É isso que nós temos que entender. Virá surgindo sobre ti e a sua glória se verá sobre ti. Tá? Então, é isso que nós precisamos de entender. Então, ele disse aqui nessa mensagem o seguinte, 63 dessa mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, e em algum dia, isso é essas pessoas que estão indo na lua, que estão indo em alguns lugares, né? Eles vão, tanto que vai lá, depois chega sem saber onde estava, né? Sabe? Tentar fazer a coisa que Deus não quer. A terra foi criada para seres humanos, tá? Não é para tentar sair para outro lugar. Se tentar, vai ficar confuso, tá? O povo já está ficando confuso aqui na terra e sai daqui para ver. E em algum dia eles descobrirão que eles não estão vendo nem mesmo 150 milhões de anos-luz no espaço. Eles estão indo exatamente em círculos, isto é exato. Você descobrirá em um desses dias que quando você vai para o céu, você não voará para outro lugar, você permanece aqui mesmo. Você permanecerá exatamente aqui também, simplesmente em outra dimensão mais rápida. Entendeu agora? Porque, como nós falamos, Paulo foi, naquele tempo ele disse, eu fui num lugar, eu conheço um homem, é claro que o homem era ele. Eu não sei no corpo ou fora do corpo, foi no paraíso, né? Foi naquela dimensão. O William Branham também foi na mesma dimensão. E o William Branham estava naquela dimensão sexta, que aquela é exatamente, e aonde ele estava era Campinas, uma campina, sabe? E não era nessa terra. E você sabe a distância que era? De onde ele estava, de onde o corpo dele estava deitado? 7 metros. E ele estava e lá era uma campina, um lugar. E aquilo era o lugar da primeira criação. Você viu como que Deus... aí alguém pode falar, mas existe mundos? Existe. Hebreus capítulo 11. Deus fez mundos. Deus criou mundos. Então esse nosso aqui é o mundo de pecado. O que nós estamos vivendo é o mundo de pecado. Nós estamos nessa situação e não enxergamos nada. Pela graça de Deus, nós conhecemos a palavra por causa do Deus que está aqui, ó, e dentro de vocês. Se não fosse, nós não conhecíamos nada. Não conhecia nada, porque isso aqui é tapado mesmo, sabe? É uma coisa, pela graça de Deus, por isso que muitas pessoas pegam essa Bíblia aqui, ou pegam essa mensagem aqui e não vê nada. Mas se Deus está dentro de você, você vê tudo. Você praticamente até enxerga essa dimensão lá. Sabe? Você até sente a aproximação dela, chegando perto de você. Por causa da presença do próprio Deus que está dentro de você, que criou você naquela dimensão. Por isso que, segundo aos Coríntios 5, diz, se esse tabernáculo se desfizer, temos um não feito por mãos eterno no céu. Esse é exatamente aonde esses 2 homens foram. Quer dizer, um pode falar assim, olha, ele estava deitado na cama com a esposa dele, velho, e ele disse, lá naquela dimensão, passou a mão na cabeça, o cabelo dele estava novo, todo novinho. E deitado, como ele está ali, ó. Deitado na cama, e ele vendo na distância de 7 metros. E ele lá naquela dimensão, quando todo mundo chamando meu irmão, lá naquela dimensão.
E todo mundo, tanto as mulheres quanto os homens, todo mundo jovem, naquela dimensão. E aquela é a primeira criação. Então esse mundo aqui, ó, como nós começamos a falar, então esse corpo aqui, ele já foi condenado. Tu és pó e ao pó tornarás. Mas Jesus liberou um outro perfeito, para que quando o rapto acontecer, por exemplo, esse minuto, piscar de olhos acontecer, o material já está prontinho para ressuscitar. Mas a vida dele está em nós. Por isso que está escrito em Romanos, está escrito ali: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós, ele vivificará os vossos corpos mortais. O mesmo Espírito, não outro, não de outra pessoa, mas da mesma pessoa. O Espírito Santo, que é Deus, né? Então aí vocês notam que ele está falando aqui, simplesmente bem em outra dimensão mais rápida. Essa dimensão mais rápida, ela não tem, é uma dimensão que não tem contagem de tempo. Nós estamos aonde tem contagem de tempo, sabe? Primeiro espaço, depois tempo, ou matéria, tempo. Por que o tempo? Tempo é o que nos envelhece. Matéria, por isso nós vivemos em 3 dimensões, né? Primeiro, espaço. Em Gênesis capítulo 1 nós encontramos, Deus fez um espaço. Depois Deus colocou matéria. A terra é matéria, nós somos matéria, tudo é matéria. Depois Ele colocou o tempo. Tempo é o que nos envelhece. Isso é o terceiro. A quarta dimensão é imagem. Todo mundo tem que ter um aparelho para pegar as imagens. Essa é a quarta dimensão. A quinta dimensão é a dimensão dos perdidos. E a sexta dimensão é onde os salvos estão. E a sétima dimensão é onde Deus está. Tá. E esse Deus que está na sétima dimensão, naquele tempo ninguém podia chegar naquela posição. Ele mesmo desceu e se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos tocar nele, sabe? Então nós tocamos em Deus. Jesus era o próprio Deus na terra. Então Ele se fez homem aqui na terra exatamente para que nós pudéssemos voltar à origem novamente. E agora nós esperamos por um corpo redimido, porque aquele, como eu disse aqui, se esse tabernáculo se desfizer, nós já temos um. E aquele é a criação original, onde não come, não bebe, mas nós vamos receber um para comer e beber. E esse é o corpo redimido que todo eleito vai receber para ir para as bodas do Cordeiro, sabe? Então é isso que nós precisamos de entender. Aqui nessa mensagem, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ler uma parte aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui. Aliás, tem várias mensagens aqui que eu quero ler. A mensagem de desespero, essa mensagem de desespero, escute bem algo aqui, nessa mensagem, no parágrafo 14. No caso dos israelitas, quer dizer, no caso do povo do Velho Testamento, no caso deles, o sangue era o sinal que tinha que ser literalmente aplicado. Porque a química era tudo que tinham, pois era sangue de animal, de cordeiro, e então a vida que estava no sangue saía ao derramar o sangue. E essa vida não podia regressar sobre o crente, porque era a vida de animal. Está vendo? Porém, isso apontava para a boa consciência de que vinha um sacrifício perfeito. E para que fosse perfeito, o juiz, você viu aqui? Quem é o juiz? O Espírito, Deus, Ele é o juiz. Deixa eu mostrar para os irmãos como é que Ele é juiz. Quando Ele criou Adão, em Gênesis 1, depois Ele colocou Adão na carne, Ele disse para ele, ó,
você não vai comer da árvore da ciência do bem e do mal, senão você morre. Ele fez aquilo. Você acha que ele perdoou ele na carne? Não, ele disse, você vai morrer. E morreu. Morreu? Pois é, mas ele agora, veja aqui o que ele fez para redimir Adão. Escute bem. Olha aqui. O Deus, então disse aqui, e para que fosse perfeito, o juiz, o Deus de todo o céu, chegou a ser esse sacrifício. Ele só foi juiz, advogado e jurado. Entendeu? Ele tomou o julgamento. Ele disse, eu mesmo vou pagar o preço por eles. Ele, sendo juiz, também foi advogado. Eu vou advogar o caso deles e eu vou tomar o julgamento. Eu vou tomar tudo aquilo e vou morrer no lugar deles. E ele fez. E ele fez isso. E jurado, ele chegou a ser o sacrifício, e quando sua vida saiu, a qual era Deus, aqui vemos a palavra onde diz que lhes darei vida eterna. E no grego, sei que estou falando entre homens instruídos, pois vejo aqui o 2, que ele estava lá no dia que eu estava pregando, 2 ou 3, a palavra zoé, que eu creio que significa a própria vida de Deus. Então lhes darei minha própria vida. E Deus e Cristo são o mesmo. Mas para que ele pudesse dar a nossa vida, ele tinha que se tornar homem e morrer no nosso lugar, porque como espírito ele não podia morrer. Mas ele disse, eu vou descer lá embaixo e vou pagar o preço. E eu não vou deixar nenhum dos meus filhos perdido. Eu vou pagar o preço por eles. E ele desceu e pagou o preço. E é por isso, irmãos, que o que nós precisamos de entender isso. Já pensou? Pense bem, chegar no dia do juízo e a gente não dar valor na palavra, e chegar lá e ele apresentar assim, olha, eu fui advogado de vocês, mas vocês não quiseram e hoje eu sou juiz de vocês. E hoje já não tem jeito mais. Já pensou? Pense bem numa coisa dessa. Eu dei oportunidade, porque, irmãos, a gente tem que entender, quando ele morreu ali na cruz do Calvário, quando ele foi na cruz, nós fomos na cruz com ele. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Você viu? Então, tudo isso nós estávamos nele lá. Agora, pense bem, agora ele libera a vida dele para nós. E nós não fazemos caso. O que que nós vamos esperar da nossa vida? O que que nós vamos esperar depois dessa partida daqui dessa terra? O que que nós vamos pensar? O que que nós vamos ouvir depois? O que é imediatamente, irmãos? Hoje nós vivemos por fé ou dúvida aqui nessa terra. Mas sair daqui não existe mais dúvida. Mesmo que vai para o inferno, não tem mais dúvida. Não tem. A pessoa sai daqui sabendo que ele passou por aqui e mesmo que ele vai para o inferno, como Judas, ele arrependeu, ele rejeitou a palavra, depois que ele recebeu o dinheiro, ele descobriu que a mensagem era verdadeira, então ele arrependeu, e enfocou e foi para o inferno. Você pensou lá no inferno o arrependimento que está? Porque ele arrependeu aqui, mas só que ele já tinha cruzado a linha da misericórdia. E foi para lá. E dia e noite lá é só pensando, por que eu fiz aquilo? Então nós estamos aqui ainda pela graça de Deus ouvindo a palavra. Então há tempo para nós consertar a nossa vida. E lembrar assim, olha, esse mesmo Deus que é meu advogado também é juiz. Porque se fosse um outro, você podia apelar, mas como vai apelar
se o advogado é o mesmo juiz? Você sabe em Apocalipse capítulo 12, ali está provado ali que existe um juiz e um advogado lá, e um promotor. Agora o promotor é o diabo. Está escrito aqui, dia e noite ele está lá. E o que ele está fazendo lá? Porque ele está olhando para nós aqui, nós estamos aqui ainda. E nós somos pecadores salvos pela graça. Mas ele não conhece ninguém. Você sabe que ele não conhece ninguém? Ele conhece nós pelo nome que nós temos aqui. Mas você, como eleito, tem outro nome. Sabe? É isso que é. Então, uma pessoa salva, ele é salva com outro nome, ele tem outro nome. Aí o diabo te acusa, ou nos acusa com esse nome daqui. Ele vê a gente errar. Ele vê a gente errar e ele está lá. Ele está lá diante do juiz, sempre dizendo assim, olha, está vendo? Fulano de tal está errando lá. Ele fez isso. Mas o advogado, aí, aquele que morreu na cruz, ele conhece os seus. Pode até estar errando, mas ele não precisa nem falar nada com ele. Fala assim, ele está errando lá, mas eu já paguei o preço por ele lá. Ele está errando lá, mas no coração dele ele não quer fazer aquilo. Ele está errando, eu sei que ele está errando, mas no coração dele ele não quer aquilo de jeito nenhum. Ele quer estar livre daquilo, e um dia ele vai ficar livre. O eleito vai ficar livre, o eleito não vai ficar errando o tempo todo. É claro que isso não dá oportunidade à pessoa falar, então eu posso errar, então você é um Judas. Sabe? Porque Judas ficou ali, e o negócio de Judas era dinheiro. O negócio de Judas era dinheiro. Se tivesse dinheiro para ele, estava bom. Ele não prestava atenção. É igual aqui, por exemplo, como eu já fico sabendo, tem pessoas que vêm aqui na igreja, tomam ceia aqui, nunca deu o dízimo. Agora, como que a pessoa dessa vai para o céu? Não vai. Ele está enganando a si mesmo. Está enganando a si mesmo, mas está aí. Está aí para quê? Sabe? Mas adianta alguma coisa? Não precisa nem falar nada, é só ler a Bíblia, né? Quer dizer, lendo a Bíblia fala que se a pessoa não dá o dízimo, ele é ladrão de Deus. Não ladrão meu, mas de Deus, né? Então, pronto. Então, o que a gente tem que falar, a gente tem que mostrar essas verdades para nós aqui, exatamente porque enquanto nós estamos ouvindo aqui, nós temos direito. Nós temos direito de acertar as nossas vidas. Nós estamos ouvindo a verdade. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para liberar tanto a vida dele para nós, quanto a palavra dele também, para que esse espírito combinasse bem com a palavra do dia. Palavra do dia, sabe? Você nunca será salvo crendo numa mensagem que já passou. Você tem que crer que toda a Bíblia é a verdade. Mas você tem que crer que se você tivesse crendo naquele pessoal, naquela mensagem que o povo saiu do Egito, que foi para o deserto, e que se você está crendo só naquela mensagem, esquecendo que tem uma mensagem hoje, não adianta. Não adianta. Olha a teologia aí. A teologia sabe tudo da Bíblia. Mas por que não sabe nada da mensagem? Não sabe nada da mensagem. Por quê? Porque a mensagem é a salvação nossa agora. Mas a teologia, se você conversar com um teólogo, você fica até com a boca aberta. Mas ele não sabe nada dessa verdade. O eleito sabe da verdade do dia. Sabe? É como alguma pessoa perguntou para o profeta, falou assim, se ele, assim, sobre a Bíblia, né? Ele falou assim, olha, eu não conheço muito da letra não, mas eu conheço muito o autor da letra. Esse eu conheço. Esse aí eu conheço. Até que a letra, não conheço muito não, mas o autor dela eu conheço. Porque o importante para nós é conhecer ele.
E para conhecer Ele, você tem que conhecer Ele quando Ele manifesta. Lá Ele manifestou para eles, hoje Ele manifesta para nós. Então a mensagem hoje não é para aqueles que passaram, a mensagem hoje é para quem está vivendo. Hoje. Então essa mensagem combina com o Espírito que está em nós. Se realmente nós temos esse Espírito, né? Então isso que nós temos que entender, né? Então aqui, por exemplo, deixa eu aqui. Como eu li essa mensagem aqui, é o desespero, então eu vou ler uma outra parte aqui dessa mensagem, tua casa. Então disse aqui, ó. É claro que é igual um tipo aqui, ó. Qual é a casa de Deus? A casa de Deus somos nós. Sabe? Somos nós somos casa de Deus, morada do Espírito Santo, né? Morada do Espírito Santo. 63. Quando Cristo morreu, Ele entregou seu Espírito a Deus antes que Ele saísse da cruz. Ele disse, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Viu o quê? Você sabia que o Espírito não podia ir lá na cruz? O Espírito liberou aquele corpo durante 40 dias e 40 noites. Quando João Batista chegou diante de Jesus, Jesus chegou diante de João Batista chegou e falou com ele, eu careço ser batizado por ti, por que vens tu a mim? Ele disse, João, você conhece o Velho Testamento, convém que nós cumpramos toda a justiça. Em outras palavras, eu sou o cordeiro, e o cordeiro antes de ser sacrificado tem que ser lavado. Então eu devo ser lavado para ir para o sacrifício. Então quando terminou, aí veio o Espírito sobre ele. Aquela pombinha era o Espírito Santo e ele era o cordeiro. Aquele Espírito que desceu sobre ele, levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. O próprio Espírito Santo levou ele para ser tentado. E naquela tentação, ele venceu tudo. E naquela tentação, eu venci tudo. Ou nós vencemos tudo. Porque ele Deus nunca pecou. Quem tinha pecado era nós. Então ele foi lá para vencer o diabo por nossa causa, porque ele sabia que eu e você ainda ia viver aqui nessa terra. Então ele foi lá e venceu tudo. Quando ele venceu o diabo, aí ele estava pronto para o sacrifício. Aí ele voltou e foi para a cruz. Mas ele já tinha vencido o diabo. E quando ele foi para a cruz, é o que nós vamos ver aqui. Quando ele foi para a cruz, nós vamos ler outra mensagem. Ele tinha que morrer como um homem. Sabe? E você sabia que Deus ali estava 100% era Deus, quer dizer, Espírito, e 100% um homem. Deus era 100% homem e 100% Deus ali, Jesus. Mas ele era 100% homem, porque ele tinha que morrer como homem. Ele não podia morrer como Deus, Espírito. Então, lê duas mensagens só para nós terminar. Se eu ficar falando, não vai dar tempo. Então, ele entregou seu Espírito, e ele entregou seu Espírito a Deus antes que ele saísse da cruz. Ele disse, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E a Bíblia diz que a sua alma foi ao inferno e pregou. Essa era a consciência dele e o que ele era. A alma é a teofania, vocês entender. Era a teofania de Deus. Essa teofania é a que andou na terra chamada Melquisedeque, que era a pessoa de Deus. E aquela pessoa não podia ir na cruz, porque aquela pessoa é Deus. E Deus não podia morrer. Quem ia morrer é aquele homem chamado Jesus, que era o tabernáculo do Deus vivente. Porque ele ia morrer no nosso lugar. Porque quem errou foi nós. Deus nunca errou, mas Deus fez um sacrifício em nosso lugar. Então aí ele continua dizendo aqui. Então, e aí...
Então ele foi aos espíritos em prisão, e o seu corpo, quer dizer, aquela teofania foi lá, e o seu corpo, e o seu espírito, e o seu corpo foi para a sepultura, né, ali. Agora veja, ele estava atrás de várias escrituras, ele não poderia ressuscitar antes de 3 dias, e o seu espírito subiu para a presença de Deus. Agora, depois de 3 dias, várias escrituras foi cumprida, né? Porque as escrituras foram cumpridas, e seu espírito foi para a alma, e a alma foi para o corpo, e ele ressuscitou. Ele disse antes de morrer: eu tenho poder para dar a minha vida, e eu tenho poder para torná-la a tomar. Agora escute bem uma coisa aqui, os irmãos veem uma coisa assim. Olha, aqui o que nós temos que entender é o seguinte: olha, aquele momento que ele foi ali, ele não podia ficar no inferno mais de 3 dias, porque está escrito: e não deixará que a tua alma, quer dizer, não deixará a tua alma no inferno, nem o teu corpo ver corrupção. E o corpo que estava deitado não podia passar de 3 dias, 72 horas. Então, o que ele cumpriu, foi lá, pregou, tomou a chave do diabo, voltou antes de 3 dias, e o corpo, antes de completar 72 horas, ele ressuscitou ele. Está vendo? Aí os irmãos podem ver como que Deus cumpre com a palavra, porque já estava escrito no Velho Testamento que a alma dele não podia ficar no inferno e nem o corpo ver corrupção. Então, em meio a esses 2 dias e meio, antes de completar 72 horas, ele cumpriu a palavra. E o corpo ressuscitou. Aí, escute bem agora. Agora, pense nisso. Todos vocês aqui, tanto quanto sei, nessa noite são cristãos. Agora olhe, a coisa que está em você agora, o Espírito que está em você, é o mesmo Espírito que irá te ressuscitar. Viu o quê? Que irá te ressuscitar. Você tem poder para dar a sua vida, você está fazendo isso agora mesmo, por Cristo. E então você tem poder para tomá-la de novo. Veio? Você tem poder para dar e para tornar a tomar. Porque é o próprio Espírito de Deus que está em você, que te ressuscita. É o mesmo Espírito que estava em Cristo, que o ressuscitou. E então você tem poder para dá-la e poder para tomá-la. Agora, vai chegar o momento que o mesmo Espírito que estava em Cristo vai fazer essa obra. Mas tem que acontecer na hora certa, porque a Escritura não pode, você não pode passar por cima da Escritura. Isso não pode acontecer antes e nem depois. Mas na hora do piscar de olhos vai acontecer. Vai acontecer. Deixa eu ler só mais uma mensagem aqui. Tem 5 minutinhos ali. Deixa eu ler mais uma mensagem agora. Essa mensagem, eu tinha alguns lugares aqui para ler, mas eu vou ler só em um lugar aqui nessa mensagem. Ao nascer do sol, quer dizer, o poder vivificador. Na verdade, que é o poder vivificador, que tem o título de Ao Nascer do Sol. Escute bem aqui, nós vamos ler para os irmãos entender o que a mensagem está falando comigo e com vocês. E às vezes as pessoas ficam implicando e pregando e dizendo: mas vai ser assim, e eles dependem de nós, sabe? Os mortos vão depender de... Sabe por que eles dependem? Porque eu e você não acertou a vida ainda. Eles estão dependendo, porque para eles ressuscitar, para eles ser transformado, eu e você tem que estar pronto. Porque
o corpo de Cristo são vários membros e não vai ficar nenhum. Então vai ressuscitar todo mundo no mesmo instante. Então, e eles não podem sair de lá enquanto eu não estiver pronto e você também. Eles não podem, sabe? Então, veja aqui agora. Agora notem, isso é 159, que para quem gosta de acompanhar, ou então pela internet, que muitos irmãos acompanham. Agora notem, a mensagem ao nascer do sol. Agora notem bem esse poder vivificador, guiando para a palavra. Poder vivificador é exatamente o poder de ressurreição. Guia você para a palavra. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse poder te guia a esse caminho, que é Jesus. Ele te leva para o centro do caminho. Então ele não deixa você ficar nem à esquerda nem à direita, ele te coloca no caminho. Se vier qualquer coisa errada, fica para lá, sabe? Mas ele sempre vai te guiar no caminho, na reta do caminho. Então ele diz, a mente que estava em Cristo também estava em você. Então, estou procurando lhes mostrar que quando Deus levantou a Jesus de entre os mortos, naquele instante também levantou a você. Não é agora não, lá. Naquele instante. Porque às vezes a pessoa lê e não entende. No mesmo instante que ele levantou a Jesus, levantou a você também. É por isso que eu estou falando, não é que nós temos ainda o corpo redimido ou o corpo glorificado, mas o material já está pronto. É o material que está pronto, tá? Então, aí ele disse aqui, então diz, naquele instante ele também levantou a você e também lhe vivificou a vida juntamente com ele. Você é agora mesmo vivificado a vida, ainda que então você fosse apenas um atributo em seus pensamentos, mas Deus havia visto tudo nele no fim. Deus olhou sobre o corpo, pois o Espírito lhes havia deixado no jardim de Getsêmani, porque tinha que morrer como um homem. Você viu por que o Espírito saiu naquele momento? E ele disse assim, por que me desamparaste? Aquela hora ele estava morrendo como um homem. Aquela hora ele estava pagando o preço de cada ser humano que ia viver na terra. Cada um. Por isso que quando chegar no final, não haverá desculpa para ninguém. Eu não fui salvo, ele disse, eu salvei todo mundo, paguei o preço para todo mundo. Mas a salvação depende de você crer, de aceitar. Então ele disse, porém recorde, amigos, ele não tinha que fazer aquilo. Esse foi Deus. Deus ungiu essa carne, a qual foi carne humana. Se ele houvesse subido no Calvário como Deus, nunca haveria sofrido essa classe de morte, porquanto é impossível matar a Deus. Ele não teve que fazer isso. Porém, ele foi ali com você dentro dele. O veio. Deus não havia separado o noivo da noiva ainda, a noiva do noivo ainda. E então, quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, ele viu o masculino e o feminino. Por que Deus tirou uma costela de Adão? Porque ele tinha que tirar da mesma terra. A Eva, ele tinha que tirar da mesma terra. Ele não podia fazer outra terra para tirar a Eva, mas tirou da mesma terra. E por que a noiva sai da mesma terra? Porque ela não pode ser tirada de outra terra, tem que ser tirada do mesmo corpo de Cristo. Então disse aqui, ele não havia separado a noiva do noivo ainda, e então quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, ele viu o masculino e o feminino. Tudo foi redimido num só corpo. Ouviu? São um só.
são o mesmo, a mesma palavra. A mesma palavra que fala do noivo também fala da noiva. Você viu como que, eu não vou mais aqui, mas vocês viram como que é a pura verdade aqui? Então muitas pessoas ficam procurando, nós vamos chamar. Chamar como? Não, ninguém vai chamar. É você que está sendo chamado. Amém. Quem está nos chamando é Ele mesmo. Porque Ele sabe aonde está o material. Ele sabe. Então nós estamos regressando àquele momento e crendo que qualquer momento desse nós vamos ser transformados. Mas não pensando que fulano de tal, a igreja, não é isso. A igreja de Cristo é que vai. E todo mundo, e o rapto vai acontecer em Cristo, num só lugar. E esse lugar é onde está essa terra preparada. Não dessa aqui. Ninguém vai ver sepultura aberta. De jeito nenhum. A sepultura que ficou vazia foi a de Cristo. E aquela ficou vazia para sempre. E todo eleito estava naquele corpo, estava deitado naquela. Amém? Amém. Deus abençoa a todos. E vamos nos colocar em pé. E vamos agradecer a Deus mais uma vez. Por Ele ter revelado a nós essas verdades, né? Senhor Deus, graças te damos, Senhor. E agora, meu Deus, depois de ouvir a Tua palavra, nós estamos voltando para os nossos lares. Meu Deus, pedindo, Senhor, meu Deus, que quando acontecer, Pai, o rapto, meu Deus, que nenhum de nós fica nessa terra, Pai. Senhor, ajuda nossas famílias a crer também, Senhor. Assim como o Senhor não tem neto, Senhor, o Senhor só tem filho. E que eles sejam filhos do Senhor também, para participar desse rapto, Senhor. Meu Deus, assim nós pedimos, Pai. Ajuda cada família, Senhor, a cada pessoa que está viajando. Meu Deus, tira todo o mal, meu Deus, que está assolando a humanidade. Que o Senhor nos ajude. E que nós possamos sair daqui abençoados nessa noite. Nós te pedimos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E Deus abençoa a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.